Jerusalém. Um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor, com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, hosana ao Rei, hosana, hosana ao Rei. Cantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor, com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, hosana ao Rei, hosana, hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor, com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, hosana ao Rei, hosana, hosana ao Rei. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor, com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, hosana ao Rei, hosana, hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor, com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, hosana ao Rei, hosana, hosana ao Rei. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa
começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, hosana ao Rei. Hosana, hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, hosana ao Rei. Hosana, hosana ao Rei. Hosana, hosana ao Rei. Hosana, hosana ao Rei. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizeste homem e morreste na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?
abandonastes todos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? E de mim todos aqueles que me veem passem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me odeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiques longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. E respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez de ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. A vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Todos vós também são convidados a se sentarem, colocando-se à mesa. Enquanto comiam, Jesus disse: Sim, gente, podem sentar, foi dito no texto, fique com medo, não. Deixa só, conforme vai sendo proclamado a paixão, vai tendo as orientações. Você vai seguindo as orientações que o diácono vai dando no meio do texto, que você participa mais ativamente do mistério da paixão. Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram-lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu. Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado uma bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Acompanhemos de pé este momento de sofrimento de Jesus. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E
todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 discípulos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora do Filho do Homem. O Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda estava falando quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E beijou. Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com paus, espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias, no templo, eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Durante o julgamento de Jesus, todos vós sois convidados a se sentarem.
Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora, mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então, cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Esse também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para o fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram
as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou. Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. E então se ajoelharam diante de Jesus e zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Após o julgamento, Jesus sofre, tendo que carregar a cruz até o Calvário. Em sinal de respeito, acompanhemos este momento de pé. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio,
repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse: eu sou o Filho de Deus, do mesmo modo também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Chegamos ao ápice do sofrimento e, marcados por uma tristeza profunda, somos convocados a nos ajoelhar. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Aparentemente, tudo está acabado. Resta aos seguidores de Jesus sepultá-lo. Acompanhemos de pé. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que
que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois esta última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda. Ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro. Lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Nós iniciamos a Semana Santa e muitos elementos, muitos detalhes da narrativa da paixão, como também da entrada de Jesus em Jerusalém, poderia ser motivo de meditação para nós. Quando nós observamos Jesus entrar em Jerusalém, o povo todo aclamando, gritando, como a gente canta, né? Hosana Rei, Hosana Ra, bendito que vem em nome do Senhor. Muito mais do que estender os ramos, muito mais do que colocar os mantos, os próprios mantos para Jesus passar, a liturgia nos chama a atenção para que a gente faça do projeto de Jesus o nosso projeto de vida. Que a gente tenha coragem de assumir para nós tudo aquilo que Ele ensinou, tudo aquilo que Ele disse, tudo aquilo que Ele
manifestou. Assumir verdadeiramente, fazer nosso o projeto de vida de Jesus. Muitos dos que acolheram Jesus nem sequer sabiam exatamente quem era Jesus. Muitos, movidos pela euforia da multidão, entraram no clima, no ambiente da multidão, mas não sabiam exatamente quem era Jesus. Não é somente a realização, e se fosse somente a realização da promessa e da profecia, já seria algo desconcertante para todo o povo de Israel. Mas não foi somente. Não foi somente. É o Filho de Deus, o Verbo eterno feito carne. Aquele que Deus enviou para salvar, para resgatar, para retirar a humanidade da escravidão do pecado, da escravidão da morte. Ele precisa ser o Senhor, Ele precisa ser o Rei de toda a nossa existência. E o que significa dizer que Jesus é Rei? Diferente daquilo que nós iremos celebrar lá no último domingo do tempo comum, na festa de Cristo Rei do Universo. Este reinado de Jesus, manifestado pelo sofrimento da paixão, manifestado pela cruz, manifestado por esta condenação horrível. Ele que entra triunfante em Jerusalém, todos aqueles que o acolhem, depois no momento da cruz também irão abandoná-lo. Depois no momento da cruz irão fugir, irão correr, porque irão achar que a cruz é muito difícil, porque irão achar que a cruz não é suportável. Mas nós mesmos que somos cristãos, quando olhamos para a cruz, nós também não acolhemos com facilidade, não, porque assumir a cruz de Jesus, assumir o seu projeto é comprometedor. E é mais fácil, mais tranquilo a gente ter as mesmas atitudes, as mesmas reações que tiveram as pessoas que o acolheram como ele entrou na cidade santa, mas que na hora do sofrimento não tinha ninguém. Quem que estava aos pés da cruz? O evangelista nos cita 3 ou 4 pessoas, 4 pessoas para ser mais preciso. 2 Marias, a mãe de Jesus, o discípulo amado e o soldado que rasgou o lado dele com a lança. Onde estava uma multidão? Cadê a multidão? Não tinha mais multidão nenhuma. E nós ouvimos na narrativa, até mesmo aqueles que eram mais próximos, aquele que ele chamou para fazer este momento com ele, de estar com ele em vigília de oração, durante a sua agonia dormiram. Os que eram mais próximos, Pedro, Tiago e João, que estão presentes na vida de Jesus em diversas circunstâncias, no seu momento mais difícil, eles também abandonaram. E nós, como é a nossa fidelidade a Jesus? Nós somos cristãos, nós somos católicos. Nós fizemos a opção de estar com Jesus, de segui-lo. Mas também nós, por vezes, não somos tão fiéis como deveríamos ser. Também nós
também nós precisamos nos converter e seguir os passos de Jesus. E aí, na narrativa da paixão, os nossos olhos, quase que saltando do texto para dentro dos nossos olhos, destacam-se 3 personagens. O primeiro personagem é justamente a multidão. Como dizia, a multidão está interessada em espetáculo. A multidão quer ver o alvoroço. A multidão quer festa. A multidão só vê o barulho, escrevi algumas coisas. A multidão só vê o barulho e a agitação. Não querem seguir Jesus. Se distraem muito facilmente com tudo, com os ramos, com as palmas, com as vestes, com as autoridades, com os gritos, até mesmo com as palavras de Jesus. Mas não se importam com nada, eles somente estão interessados na agitação. O que vale para a multidão é a agitação. É só isso. Isso, né, para nós é profundamente questionador, porque de repente nossa atitude hoje em dia pode estar sendo também como a atitude da multidão. Só agitação, só festa. Nada mais importa. Mas existe um outro também que a gente precisa olhar atentamente, a pessoa de Pilatos. Pilatos vê em Jesus um agitador do povo, somente um agitador do povo. Pilatos vê em Jesus alguém que pode ensinar o povo a ir para um caminho contrário àquilo que ele espera, a negar a própria autoridade que ele tinha sobre o povo. Então Jesus passa a ser perigoso por isso. Por vezes, influenciado pela multidão, não faz ideia de quem realmente seja Jesus, quem realmente está diante dele. E João, no seu evangelho, quando narra a paixão, ele vai mostrar um gesto desconcertante. Diz que Pilatos lavou as mãos. Lavou as mãos. Joga a culpa da condenação para o povo. Foi o povo que condenou Jesus. Ele deixa claro isso nos gestos, de lavar as mãos. E isso, para nós, questiona. Que olhando para o segmento de Jesus e aquilo que nós precisamos viver como discípulos, será que também nós, em algumas situações, nós não lavamos as mãos? Quando nós achamos que a obrigação de fazer certas coisas é dos outros, quando o que os outros fazem, porque não fui eu que fiz, e não foi do jeito que eu faria, eu me dou o direito de criticar, de questionar, de dizer que ficou mal feito, de dizer que poderia ser feito de outra forma. Mas eu não tive coragem de me colocar, de estar lá, de ajudar a fazer, de oferecer uma parcela do meu tempo para que aquilo fosse feito de uma melhor forma. Quantas e quantas vezes também nós não temos essas? Às vezes disfarçadas, às vezes escondidas, às vezes disfarçada por uma aparência de piedade, por uma aparência de um cristãozinho bonitinho, de um católico, que vai até na missa. Às vezes escondida em atitudes de piedades, que são vazias. Porque na hora de nos comprometermos, nós não queremos. É Deus de novo que se manifesta. Diante de tudo, Jesus poderia ter, com o perdão da palavra, usando um português do padre,
Jesus poderia ter entupido Pilatos com palavras sábias, com sabedoria profunda. E o que Jesus faz? Fica calado. Não abre a boca. Eu fico pensando que muitas vezes isso acontece também, né? Como é ruim a gente discutir com pessoa que não quer brigar. Como é ruim a gente discutir com gente que não quer saber de conversa. Ele está lá falando, a pessoa fica calada, muda, passiva diante de você, não diz nada. Aí você diz, pelo menos fale alguma coisa, responda alguma coisa. Jesus calado. E sem dizer nada, disse muito mais do que uma palavra poderosa, sem dizer nada, sem abrir a boca. Não abre a boca, não diz uma palavra, fica calado, nenhuma só palavra. Não só sem palavra. Não só sem palavra. Mas o que nós escutamos dele? O que escutamos de Jesus? Não só quando ele fala, mas sobretudo quando ele não fala. Porque eu acredito que ele fala muito mais quando ele não fala. Por isso o gesto dele diante de Pilatos é profundamente significativo. É uma catequese. Como entendemos as palavras? Como entendemos as palavras no silêncio de Deus? Porque por vezes, assim como Jesus se silenciou, às vezes parece que Deus está... Vou usar uma expressão, às vezes parece que Deus é indiferente a gente, né? Ou então Deus está com os dois ou o dedo trampado assim, cantando, estou nem aí, estou nem aí. Mas o silêncio de Deus é uma palavra poderosa, é uma palavra forte que nós precisamos aprender a ouvir. Depois nós olhamos para Pedro. Pedro está desconcertado com tudo. Sim, desconcertado. Pedro finge até mesmo que não conhece Jesus. Pedro finge que não sabe quem é Jesus. Nega Jesus 3 vezes. Quando questionado, diz não saber nada sobre Jesus. É um amigo, é um discípulo dele. Não sou. A senhora deve estar enganada. Teu modo de falar te denuncia. Tu és um galileu. Tu és discípulo. Não o conheço. Não sei quem ele é. Não sei quem ele é. E nós? E você e eu? Quantas vezes também nós negamos o Senhor? Quais são as nossas atitudes que faz que a gente identifique que nós também estamos negando Jesus? Será que também nós negamos conhecê-lo? E aí tem um dado importante na narrativa de Lucas. Lucas que conta esse detalhe, os outros evangelistas não dão esses detalhes. Lucas diz que quando Pedro negou Jesus, ele se arrependeu tão amargamente, tão doloridamente de ter negado, que ele sai no meio das colunas e começa a chorar. Mas chorar, um choro, diz o evangelista Lucas, ensurdecedor. Pedro está gritando em lágrimas. E a cena do evangelho é muito bonita, que diz que Jesus passou entre as colunas, fixou em Pedro o olhar. Só olhou para Pedro, não falou nada. Com a cruz nas costas, olhou para Pedro. Foi o suficiente para que Pedro sentisse que ele era amado. Ele que tinha negado aquele que agora estava sendo condenado. Ele simplesmente deixou ser olhado. Às vezes nós fugimos do olhar de Jesus. A gente nega e a gente não tem coragem de encarar o olhar dele. Porque a gente sabe que o olhar dele não será para nós um olhar de condenação, não, jamais. Ele vai olhar com amor. Vai olhar com amor.
quase que nos levantando, né, das nossas quedas e colocando-nos de novo no caminho. Por fim, não tem como a gente deixar de olhar para Judas. Judas, como Pedro, conviveu com Jesus. Esteve 3 anos com Jesus, no entanto, o vendeu por 30 moedas. 30 moedas foi o preço que Jesus valeu. Muitas vezes nós tentamos negociar Jesus. Sim, tentamos negociar Jesus. Não negociar com Jesus, mas negociar Jesus, sim. Como se nós fôssemos os proprietários de Jesus. Ou então, como se Jesus fosse o nosso empregado, que faz para nós tudo o que nós mandamos, na hora que nós mandamos, do jeito que nós mandamos. E se o funcionário não fizer do jeito que nós queremos, na hora que nós mandamos, porque mandamos, a gente pode mandar ele embora também. Às vezes a gente tem essa atitude com Jesus. Sim, e é disso também nós precisamos nos converter. O sangue dele derramado na cruz deve despertar em nós o amor e a gratidão. O sangue de Jesus derramado na cruz deve despertar em nós o amor e a gratidão. Notem que Pedro, quando negou Jesus, fez o quê? Se arrependeu e foi de novo acolhido. E Judas? Judas, quando vendeu Jesus e reconheceu que tinha feito errado, o que ele fez? Você ouviu a narrativa da paixão? Ele saiu e se enforcou. Pedro foi perdoado. Teve uma chance, foi perdoado. Judas também teve. Mas infelizmente não soube aproveitar. E aí, olhando para a narrativa, a gente diz: convertei-me, Senhor, porque eu quero te seguir. Mudai, Senhor, o meu coração, porque eu quero ser fiel. Eu quero ser perseverante. Eu quero contigo caminhar. Eu quero não só, no meio da agitação da multidão, te reconhecer, mas também te reconhecer quando não estiver na multidão, quando estiver sozinho. Eu também quero te reconhecer e te seguir. Eu também quero ser-te fiel, Jesus. Quando ninguém estiver me olhando, quando eu estiver sozinho, quando não tiver holofotes nenhum para chamar a atenção, eu quero ser-te fiel, eu quero te perceber, eu quero estar contigo, eu quero consolar-te, eu quero fazer para ti companhia, eu quero vigiar contigo, não uma noite, mas a minha vida inteira. Eu quero permanecer contigo, não somente nos momentos tranquilos, mas sobretudo na hora da cruz, na hora da dor, na hora do sofrimento, que a gente tende a te abandonar e te rejeitar. Converte, Senhor, o meu coração, para que eu me coloque a serviço do teu povo, como tu fizestes, como tu nos ensinastes com a tua entrega. Converte o meu coração, para que eu seja inteiramente teu e seu discípulo. Que assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em Deus,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes, apresentemos ao Senhor as nossas preces com a oração da comunidade. Ao término de cada prece, rezemos. Salvador do mundo, ouvi a nossa prece. Salvador do mundo, ouvi a nossa prece. Senhor Jesus, servo do Pai, dai à vossa Igreja a graça de viver na fé o mistério da vossa paixão, para que recolhamos da árvore da cruz o fruto da esperança. Rezemos. Salvador do mundo, ouvi a nossa prece. Por todos nós aqui reunidos, no início da Semana Santa, e por toda a nossa comunidade paroquial, para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos pelos mistérios que celebramos. A glória da ressurreição, dizemos: Salvador do mundo, ouvi a nossa prece. Senhor Jesus, restaurador da criação, aceitai o nosso sacrifício quaresmal de conversão para promover o combate à fome. Rezemos. Salvador do mundo, ouvi as nossas preces. Senhor Jesus, obediente até a morte, tornai-nos testemunha do amor e defensores da vida. Rezemos. Salvador do mundo, ouvi a nossa prece. Senhor nosso Deus, acolhei nossos pedidos, realizai o que pedimos por Jesus, vosso Filho, que vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Coloquemos no altar com o pão e o vinho nossa vida para que tudo seja transformado. És tu, ó Deus Criador, restauras o mundo da mais linda flor, restauras o fraco que a ti se confia e junto aos irmãos em paz os envia. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura, ter a beleza de ser a partilha dos frutos da mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor.
vestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz os envia. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza de ser a partilha dos frutos da mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente Jesus, que sofrer pelos pecadores, Santíssimo, que ser condenado a morrer pelos criminosos, sua morte apagou os nossos pecados e a sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Louvemos o nosso Deus com nossa prece eucarística, nossa oração número 3. A verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, a sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Júlio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. É feliz todo aquele que encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
para a Santa Comunhão. Nós teremos vários pontos, então seremos 4 ministros aqui na frente, seguindo sempre pelo corredor, retornando pelo corredor do meio. Os ministros ficarão no corredor da parede, 2 ministros no corredor central, aqui na frente e no meio da igreja. E teremos 2 ministros também ali perto da porta, para quem está de pé também poder comungar com tranquilidade. Com muita piedade, com muita devoção, aproximemo-nos da Santíssima Eucaristia. Somos todos convidados para a ceia do Cordeiro. Neste mundo imolado, dos viventes é o primeiro. Não sejamos separados do amor que ao mundo veio. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro, empenhou a aliança e o fim do cativeiro. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro, empenhou a aliança e o fim do cativeiro. Exaltado no Calvário, o Senhor abriu caminho, elegendo a santuário, o humano peregrino. O seu reino é contrário a quem nega o pequenino. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro, empenhou a aliança e o fim do cativeiro. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro, empenhou a aliança e o fim do cativeiro. O Senhor a cada dia vem abrir-nos os ouvidos com a palavra que nos guia e dá força ao abatido. É convite de ousadia frente à morte ao peregrino. Ó Senhor, a tua Páscoa
do fim e paradeiro. É o amor que nunca passa, luz que brilha o caminheiro. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro, empenhou a aliança e o Filho
Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos a Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar um pouquinho, mais um pouquinho. Graças a Deus está ventando, né? Se não tivesse ventando, nós estávamos quase cozinhando no calor. Eu dei graças a Deus na procissão, que eu vi que na procissão já estava ventando. E se não tivesse ventando, nós ia chegar aqui da língua de fora quase, né? E não é tão longa, né? A procissão é curta. Atenção para a nossa atividade da Semana Santa. Começamos hoje. Amanhã, segunda-feira, nós temos o Ofício das Trevas e a celebração das dores da Virgem Maria, às 19h30, em nossa igreja paroquial. Terça-feira, nós temos a procissão do encontro. Os homens saem das São José e São Bento, conduzindo o Senhor dos Passos, e as mulheres da Santo Expedito, conduzindo a Senhora das Dores. Faremos a procissão do encontro em frente à igreja. Terça-feira. Quarta-feira, nós teremos a celebração da Via Sacra em todas as comunidades. Celebração da Via Sacra em todas as comunidades, previsto para as 20 horas em todas as comunidades. Quinta-feira nós temos a missa de instituição da Eucaristia. Atenção para o horário da nossa missa. Missa, a quinta-feira será às 21 horas, porque às 19 horas eu rezo outra missa, então eu não consegui antecipar o horário da nossa missa. Então, às 21 horas. Depois da missa, nós estaremos em adoração a noite inteira, até às 5 horas da madrugada. Fizemos uma escala, foi dividido os grupos, as comunidades, nos diversos horários. Você fique atento aos horários para você estar com Jesus na noite da Quinta-feira Santa. Na sexta-feira, nós teremos 6 horas da manhã a procissão, saindo da Santo Expedito, saindo da Santa Rita na Vila Angélica e saindo da Escola do Bom Retiro, 6 horas da manhã, seguindo para as igrejas, onde rezaremos, assim que chegar na igreja, a meditação das 7 palavras de Cristo na cruz. Então, participe piedosamente. Depois, às 15 horas, temos adoração da cruz, celebração da paixão do Senhor, adoração da cruz, às 15 horas. Também teremos em todas as comunidades a celebração da cruz, às 15 horas. E à noite nós teremos a procissão do Senhor Morto, saindo lá da paróquia São João Batista, seguindo para a paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, às 19 horas. Depois, no sábado, Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias, nossa missa às 20 horas, na Igreja Matriz, 20 horas, com batizados, com primeira Eucaristia, com crisma de adultos. Então, participemos todos. Teremos vela, disposição para todos, uma vela para que todo mundo possa fazer a procissão luminosa, e também tem à disposição o círio da família. Você pode adquirir o seu para você rezar com a sua família. Será que você consegue reunir a sua família para rezar enquanto família durante este período de Páscoa? Será que você consegue? E eu acho que para alguns é um milagre reunir a família, né? Mas uma grande oportunidade para você reunir sua família a rezar, né? Contemplar Jesus ressuscitado. Então tem o roteiro de oração para todas as semanas e o círio da família, né? Aquele pequenino que você pode acender enquanto você reza com a sua família. Será preparado, evidentemente, no Sábado Santo, mas depois você pode rezar, né, na sua família, no Sábado Santo. Depois, domingo de Páscoa, nós teremos 2 horários de missa, às 8 horas da madrugada, com procissão do Cristo ressuscitado. 8 horas saindo lá da São José e São Bento. Aqui faço uma pequena exortação.
Às vezes a gente observa na Sexta-feira Santa, na procissão do Senhor Morto, uma multidão incontável. Na procissão do Cristo ressuscitado, parece aquele pinguinho de gente. Se todo mundo vai na procissão do Cristo morto, na procissão do Cristo ressuscitado deveríamos ir muito mais. Não que não devemos celebrar, que na sexta-feira celebramos a paixão de Jesus, mas no domingo celebramos a ressurreição. Então, faz um esforço, vamos fazer uma procissão grande. 8 horas da manhã, saindo lá da São José e São Bento. Chegando na igreja, rezamos a missa, e celebramos o Cristo ressuscitado com grande alegria. Então participe, divulgue, convide as pessoas, convide a família, convide os amigos, para que a gente possa juntos viver esse momento bonito e de alegria do Cristo ressuscitado pelas ruas aqui da nossa paróquia. À noite nós temos a missa de envio das bandeiras do Divino, no dia 9. Você que já faz esse trabalho de percorrer as casas com a bandeira do Divino, então não esqueça de buscar a bandeira do Divino na missa das 18 horas, para que você possa, como missionários, percorrer a casa das pessoas, levando a presença do Divino Espírito Santo. Participem com alegria. Nós temos... Está lá no fundo. Nós temos ainda alguns números da rifa da colcha de crochê que a minha mãe fez, doou, nós colocamos na rifa. Tem alguém da Pascom lá no fundo vendendo, você na saída pode procurar lá e ajude. Uma colcha azul e branco, nas cores de Nossa Senhora, azul com dourado e branco com dourado, coisa mais linda. Eu estou colocando na rifa a pedido da minha mãe, que eu ia ficar com a colcha, mas a mãe disse que é para colocar na rifa, então estou obedecendo. Ajude, ela doou para nós, você pode concorrer aí ao número. Caso você não ganhe a colcha, porque é só um que vai ganhar a colcha, é verdade, você pode encomendar, viu? Encomenda para ela que ela faz para você, tranquilamente. Uns 3 meses ela entrega para você a colcha, prontinha, você escolhe a cor e diz para ela a cor que ela... Então você pode encomendar. Você vai ver, coisa mais linda que é. Faz colcha, faz tapete, faz roupinha também. Está fazendo roupinha de criança agora de crochê também. Faz tudo. É bom que distrai a cabeça dela, fica entretida com essas coisas. E eu falo que quando fica entretido com essas coisas, não fica pensando bobagem. Que mente vazia já sabe, o que acontece. Então, você pode também participar. Também está encerrando a primeira rifa da Páscoa, está sendo online, então está sendo online a rifa da Páscoa. Acho que hoje ainda, se der tempo, a gente posta a segunda rifa, para Páscoa. Fizemos a primeira rifa, 2 caixas de bombons, já está no finalzinho, se não é que não vendeu tudo, já deve estar terminando. Mas nós vamos lançar outra, hoje, precinho baratinho também, para que vocês possam também nos ajudar e celebrar, movimentar um pouquinho o povo aí das redes sociais, tá bom? Então fique atento, que ainda hoje acredito que será postado a segunda rifa. Agora vai ser de um ovo de Páscoa, um ovão de 500 gramas vai ser sorteado. Então vai colocar na rifa, você fica atento, você já ajuda também a paróquia aí nesse tempo que nós estamos. Tá bom? É só isso, tudo isso, nada mais do que isso. E não esqueça de tudo isso. Peçamos a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor. Dissemos no mundo a certeza
partilha, milagre do amor. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, o pão da vida plena.